Você já conheceu alguém que sempre que vai parar para começar alguma coisa, nunca começa e sempre arruma uma desculpa? Eu já. Eu já fui essa pessoa. Bom, se você quiser saber mais um pouco sobre o que você precisa saber para começar a investir, assiste esse vídeo até o final. Qual conhecimento eu preciso ter para começar a investir? Quanto de conhecimento eu preciso ter para começar a investir? Olha, normalmente essa é a hora que a pessoa trava. Essa é a hora que eu travei quando eu comecei e essa é a hora que provavelmente você está travando agora nesse seu momento de vida. Quando a gente se depara com o mundo de investimento e a gente vê pessoas ganhando muito dinheiro e a gente vê pessoas perdendo muito dinheiro, a gente sempre pensa o seguinte: nossa, eu ainda não estou pronto. E a gente dá um passo para trás com medo e se sentindo ainda incapaz de realizar um investimento. Muitas vezes a gente se pergunta, o que está faltando? Eu acho que ainda preciso saber mais um pouco sobre isso. Eu acho que preciso saber mais um pouco sobre aquilo. E aí a gente fala assim, então tudo bem, eu vou gastar essas 2 semanas aprendendo sobre esse determinado assunto. E aí quando a gente começa a aprender sobre determinado assunto, o que acontece? A gente descobre um outro assunto e a gente fala, caramba, existe isso daqui? Nossa, eu nunca ouvi falar disso daqui, então agora eu preciso aprender isso daqui, então eu vou ficar mais uma semana aprendendo isso daqui. E aí assim vai. E a gente acaba tendo um excesso de informação, que a gente acaba ficando com uma obesidade mental, de uma certa forma, que a gente não consegue sair do lugar. Você entendeu? A gente, com excesso, um acúmulo gigante de conhecimento, a gente acaba adquirindo uma obesidade mental que faz com que a gente procrastine, fique no mesmo lugar, a gente não consiga sair daquele lugar ali e a gente acaba virando uma grande fonte de conhecimento, acaba dando conhecimento para as outras pessoas, estimulando os nossos amigos, sabendo conversar sobre determinados assuntos de investimento, mas na verdade, na prática, que é o que realmente importa, que é o que realmente faz a diferença, a gente está nulo, a gente está inerte. Bom, quanto de conhecimento então você e eu precisamos aprender para começar a investir? Eu quero te dizer o seguinte: o mínimo possível. O mínimo possível. Ah, Pedro, mas isso não seria irresponsabilidade? Não, não seria irresponsabilidade. Por quê? Vou te explicar um negócio. Psicologicamente, você não se importa tanto com alguma coisa que acontece e você vê, por exemplo, na televisão, no jornal. Você não se importa tanto com aquilo quanto você se importaria se fosse com alguém próximo de você ou se você se importaria se fosse com você, certo? Você não se importa tanto de se alguém recebeu alguma premiação, você não se importa tanto com isso como se fosse você recebendo essa tal premiação. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ser responsável ao ponto de se preocupar muito com seu dinheiro investido num determinado lugar, ou num determinado negócio, ou num determinado papel, enfim, num determinado veículo de investimento. Você não vai se preocupar tanto com aquele seu dinheiro ali, enquanto aquele dinheiro não for seu. Você entendeu o que eu quero dizer? Você não tem a prática, vamos supor, você ainda não começou a investir. Sabe quando você vai ter responsabilidade, você vai querer e você vai se preocupar com o dinheiro investido? Quando você tiver dinheiro investido. O que você precisa saber é o mínimo operacional. Como comprar um determinado investimento, qual é a hora de vender aquele determinado investimento, e isso vai variar de investimentos para investimentos, ok? Qual é o preço justo de um determinado investimento, qual é a hora de entrar no investimento, qual é a hora de sair, qual é a segurança que eu tenho no investimento, qual é o risco que eu tenho no investimento, quais são os órgãos que regulam o investimento, o que eu preciso saber, o que eu preciso ver e o que eu preciso ouvir e o que eu preciso conhecer daquele determinado investimento ali para começar, ok? E são diversos fatores que são comuns para todos os investimentos. Então você tem que conhecer o risco de um investimento, você tem que conhecer os órgãos reguladores de investimento, você tem que conhecer a hora de entrar no investimento, a hora de sair do investimento, você tem que conhecer maneiras de fazer esse investimento de forma segura, equilibrada e agressiva, certo? Isso para qualquer tipo de investimento, ok? Desde você investir em uma padaria que está abrindo na sua cidade e virar sócio dessa padaria, até você comprar ação de uma blue chip da Bovespa,
certo? E assim que você tiver o conhecimento mínimo necessário, é colocar em prática. Por quê? Porque o divisor de águas na minha vida, do conhecimento, onde eu comecei a me dedicar mesmo para aprender realmente o que era importante de cada investimento, e aí eu fui aprender até os detalhes dos investimentos, é quando o meu dinheiro estava lá. É quando você entra no jogo que você começa a se preocupar com todas as regras do jogo, você quer saber os detalhes, você quer saber onde dá para ganhar, você quer saber onde dá para não perder, onde você pode jogar para vencer, onde você pode jogar para empatar, como você pode fazer para maximizar os resultados, mas isso tudo você não precisa aprender antes. Porque se você aprender antes e não colocar em prática, eu posso dizer para você, é muito mais garantido que você vai ficar com medo e com receio de começar a investir do que aquilo ali vai te motivar de alguma forma. É muito mais garantido que o excesso de informação te paralise do que o excesso de informação te tranquilize. E infelizmente isso, mas assim, é uma coisa normal, uma coisa humana, eu tenho isso e muito provavelmente você tem isso também. Então, quanto de conhecimento eu preciso para começar a investir? O mínimo necessário, mas o básico. O básico é necessário. E sabendo sempre, o conhecimento ele precisa ser contínuo. Existe uma coisa, eu vou abrir aqui um parênteses, se você não viu o vídeo da Ambima, eu não sei se já está no ar, provavelmente sim, que a gente explica o que é a Ambima. A Ambima é uma certificação que existe no país, mas por que eu estou falando disso? Porque a Ambima, a CFP e diversas outras certificações profissionais no Brasil, eles têm uma cláusula, né, um contrato para esses certificados que exige que esses certificados mantenham uma aprendizagem contínua. Exige que esses certificados mantenham sempre um processo de aprendizado, de busca por conhecimento, de aprofundamento, para que eles possam, enfim, realizar melhores operações, para que eles possam te servir de uma maneira melhor. Então, é esse mesmo compromisso que você e eu precisamos assumir. Aprendizagem contínua. Só que essa aprendizagem contínua ela precisa ser feita depois que você já atingiu um determinado ponto. Por exemplo, na Ambima, no CFP e etc., você só assina uma cláusula de aprendizagem contínua depois que você é um certificado. Enquanto você não é certificado, eles querem que você saiba o necessário para passar na prova. Quando você passa na prova de certificação, você assume uma responsabilidade pela sua aprendizagem contínua. Então, é exatamente isso que eu quero estimular você a fazer. Aprenda o necessário para passar na sua prova de fogo. Qual é a prova de fogo? Começar. A prova de fogo do investimento é começar. Então aprenda o necessário para passar na prova de fogo, ok? E a Universidade Financeira vai te ajudar muito nisso. E depois que você passar nessa prova de fogo, ou seja, depois que você já tiver dinheiro lá, assuma um compromisso com você mesmo, com o seu futuro, com a sua família, com a sua futura família, de continuar aprendendo, E aí, só para finalizar esse vídeo aqui, vou passar uma parte bônus desse vídeo que nem estava na pauta, mas assim que você escolhe um investimento e começa a investir naquele investimento ali, a chance de você se especializar em 1, 2 ou 3, dependendo de quantos investimentos você faça, a chance de você se especializar naquele investimento que você está fazendo é muito grande mesmo. E com isso você vai otimizar os ganhos, aumentar o lucro e etc. Agora, pensa grande, mas começa pequeno, começa hoje, certo? Então um grande abraço para você, espero que esse vídeo tenha servido. Se serviu, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem alguma ideia para me dar, quer fazer algum comentário, alguma observação, acrescentar alguma coisa, escreve aqui no comentário. Ou então se inscreve no canal e não deixa de entrar na Universidade Financeira e virar um aluno nosso. É de graça. É de graça, tem uma área de membros lá e é tudo de graça para você, certo? Então um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!